Dando continuidade às nossas atividades, temos o prazer de convidar a professora Edileuza Fernandes Silva, da UNB, para mediar a apresentação de agora à tarde. Na sequência, convidamos também a professora doutora Selma Garrido Pimenta, da USP, para ministrar a palestra Profissões Docentes como Prática Social. Passamos a palavra à professora Edileuza Fernandes para apresentar a professora Selma, que irá mediar a palestra. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria recebê-los aqui, não é, nesta primeira tarde do nosso encontro internacional sobre formação de professores e estágio supervisionado. E mais alegria ainda em receber a nossa querida professora Selma Garrido Pimenta, não é? Que todos nós, eu sei que aqui nós temos estudantes da graduação, da pós-graduação, professores da Faculdade de Educação, da Unimontes, da UFO, e também professores da educação básica, da rede pública e privada. E todos nós conhecemos muito a professora Selma pelos seus escritos, não é? Pela importante contribuição que ela tem dado, teórica e metodológica, para a temática que nós trazemos hoje para essa mesa, que é sobre formação de professores e estágio. Eu vou apresentar, mesmo sabendo que ela é muito conhecida, nós faremos uma apresentação. Em seguida, nós passaremos a fala da professora Selma e abriremos para um debate. Não é? Então, o nosso teto é até às 15h30. A professora Selma ainda retorna à sua cidade hoje, a São Paulo, não é? E aquelas pessoas que quiserem estabelecer uma interlocução com a professora, poderão fazê-lo no segundo momento, ok? A professora Selma Garrido Pimenta possui graduação em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Educação, em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Educação, Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, ela é professora titular sênior da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na FE-USP, e professora assistente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Santos. Coordena em parceria o GPEF, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação do Educador, desde 1989, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação, da FEUSP. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP de 1997 a 99 e diretora da Faculdade de Educação da USP de 2002 a 2005. Foi também pró-reitora de graduação da USP de 2006 a 2009. Atuou como membro do Comitê de Avaliação da Área de Educação junto à CAPES, de 2001 a 2003, e é membro do GT de Didática da ANPED, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, do qual ela foi coordenadora de 1996 e 1999. E representou como membro do Comitê Científico da ANPED também por 4 anos. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente em temas ligados à formação de professores, currículo, formação e estágio. Nós vamos, então, mais uma vez agradecendo a professora Selma, passar a fala para ela e discutimos no segundo momento com ela, então. Quem tiver as questões poderão fazê-lo, acredito que por escrito, e também por microfone. Isso. Tudo bem? Tá ótimo. Obrigada, Edileuza. Está funcionando? Está, né? Eu vou acrescentar mais uma coisinha que ainda não entrou no Lattes, e com a qual você tem tudo a ver, que é assumir, em setembro, a vice-presidência da Associação Nacional de Didática Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino.
ANDIP, que foi criada no âmbito do ENDIP, que aconteceu em Salvador, agora em setembro passado, né? Então, com muita honra aí. Agradeço inicialmente imensamente a toda a equipe coordenadora deste evento, além do pessoal da UNB, o pessoal da Federal de Uberlândia e da Unimontes. E desculpe eu não ter colocado aqui o nome dessas duas instituições, porque na programação não estava constando. Então, mas já estou fazendo referência aqui agora, ok? É uma satisfação muito grande estar aqui, um privilégio de estar conversando com vocês. E eu queria dizer da minha dificuldade em vir para cá. Não foi uma dificuldade física, material, né? Aí foi tudo bem, mas a dificuldade que está colocada para nós no nosso país neste momento, com tantos ataques que já começaram em relação aos professores das universidades e que, ao que tudo indica, serão fortalecidos ainda daqui para frente. Ao mesmo tempo, eu me senti também em condição de estar vindo, porque, quiçá, não seja a última que a gente realize aberta assim, com esta característica de nós, professores, estudantes do ensino superior, que temos uma autonomia universitária. Autonomia é sempre relativa, mas autonomia de pensar, de desenvolver a capacidade de pensar, que é esse o nosso principal trabalho quando estamos aí atuando nos nossos cursos. Ensinar os alunos a pensar e pensar junto, pensar criticamente a sociedade na qual nós estamos e como ela pode ser melhor, como ela pode ser uma sociedade emancipadora, por uma educação emancipadora. Então, é com este sentimento, de um lado, de fortemente defender a nossa profissão, o nosso trabalho, o nosso compromisso, esse compromisso que há tantos anos estamos realizando, e, ao mesmo tempo, com muito temor em relação ao que possa vir pela frente para, especialmente, as universidades públicas, mas para as universidades em geral. Então, vamos lá, vamos ainda usar esse espaço para fazer o que nós sabemos fazer de melhor, que é trazer as questões com as quais nós temos trabalhado, trazer as nossas pesquisas, trazer a nossa elaboração a partir desse compromisso que temos com a educação, porque a educação é o principal fator de desenvolvimento nosso como seres humanos pensantes. Então, vamos aproveitar essa 1h30 que nós temos para conversar entre nós, ok? Eu vou fazer uma fala, vou pedir para a Edileuza, que, aliás, com muita honra tê-la como coordenadora desta mesa, companheira de tantos trabalhos, que você me avise 40 minutos, aproximadamente, tá bom? Para a gente poder ter um tempo de conversarmos, tá? De fazermos um diálogo mesmo. Então, o tema que me foi proposto era esse da relação do estágio na docência e na formação de professores, e com este sentido de que o nosso trabalho, a nossa profissão, ela é uma prática social da maior importância. Então, eu organizei aqui a minha fala, em que eu vou começar fazendo um breve pontos do cenário atual que nós estamos vivendo no Brasil, não só neste mês, mas este mês é consequência deste cenário que está desenhado já há alguns anos, com o avançar do neoliberalismo e da configuração cada vez mais intensa do Estado privatista brasileiro.
E aí eu destaco inicialmente esses 3 pontos, não é, que marcam fortemente a educação que nós estamos vivendo no país, que é a privatização da educação pública, juntamente com a privatização de todo o Estado brasileiro. Essa privatização, ela, no nosso caso, ela se evidencia fortemente por esse segundo ponto, que é que a formação de professores está na sua quase totalidade, cerca de quase 70% aproximadamente, está sendo realizada pelos conglomerados financistas, que são as instituições, os organismos que são empresas educacionais e que estão transformando cada vez mais o direito à educação em mercadoria. Portanto, são empresas internacionais, de capital internacional e capital nacional juntas, e que estão dominando, como eu disse, quase que a totalidade da área de formação de professores. E uma característica própria desse movimento, dessas empresas, é de justamente colocar uma valorização na formação de professores que seja prática, sem teoria, e no lugar da teoria, como eu estou dizendo aí. Ou seja, são empresas que entendem que o professor pode ser simplesmente um técnico que executa tarefas definidas por essas mega empresas, porque elas têm presença em todo o território brasileiro e definem programas únicos para cada um desses lugares distantes ou próximos que nós temos no nosso país. Então, os educadores, porque há muitos educadores brasileiros, para nossa tristeza, que antes foram nossos colegas de academia e que são acionistas desses grupos, defendem, inclusive nos acusando pelos resultados precários da educação básica, como sendo responsabilidade nossa, dos professores das universidades, porque nós somos muito teóricos, eles dizem. E a formação do professor se resolve com a prática apenas. Então, com essa caracterização, eu faço aqui uma breve aceno para essa deliberação do Conselho Nacional de Educação, que é de 2015, que ainda não foi implementada na sua totalidade, ela foi empurrada, foi segurada depois que o governo Temer assumiu, após o golpe de 2016, e ela está aí, né? Tá aí sendo objeto de análise, de mudança que certamente vai acontecer. Mas antes mesmo dessa mudança, e sabendo que a definição dessas legislações, elas são um espaço ao mesmo tempo de poder e de luta, nós tivemos muitos colegas da academia que são autores dessa deliberação, e eu diria que são responsáveis por aquilo que ela tem de bom, por aquilo que ela aponta como valorização dos professores. Mas o texto ele foi resultado de embates dentro do próprio Conselho Nacional de Educação, que, como nós sabemos, também tem os representantes desses setores empresariais financistas, defendendo seus interesses. E ali a prática foi reforçada por aquele componente que já havia na de 2002, que era o da prática como componente curricular. Mas podemos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Diante desse quadro, eu trago para a nossa reflexão 3 grandes pressupostos teóricos que têm orientado todo o meu trabalho na pesquisa, no ensino, na militância, na área da educação e na área de formação de professores, com a didática, que é a minha especialidade. O primeiro deles é a compreensão que nós temos do professor.
Qual é a concepção de professor que nós temos defendido? É esta, com suporte nas teorias críticas, de que o professor, e das teorias críticas de vários autores, que vêm lá da Escola de Frankfurt, mas que foram apropriados e ampliados por nós no Brasil, não é? De que o professor, ele é um profissional, antes de mais nada. Ele é um profissional que tem como característica ser crítico, reflexivo, pesquisador da praxis docente. Então, veja que isso é muito diferente de dizer que ele é um prático ou um tecnicista pragmático. Ele é alguém que pensa a educação no seu contexto, na realidade em que nós estamos, que aponta possibilidades de superação das fragilidades que o resultado da escolaridade apresenta, porque ele é também um pesquisador da praxis docente. Eu vou falar mais para frente sobre esse conceito da praxis, não é? Então, é um profissional crítico, reflexivo, pesquisador da praxis docente. Então, tudo que eu vou falar aqui na sequência tem como referencial essa perspectiva dessa formação desse profissional. O segundo ponto, que é do pressuposto teórico, que é a valorização nas licenciaturas de atividades e posturas coletivas com vistas a que a gente possa superar a lógica da formação fragmentada, do individualismo e da competitividade próprias das sociedades capitalistas neoliberais. Portanto, é um trabalho na contracorrente dessa perspectiva que está dominando economicamente, já dominou o nosso país, não é? E que apresenta essas características, é contra o agrupamento, o coletivo, defende o individualismo, a competitividade e a fragmentação, portanto, que acaba adentrando os nossos cursos de licenciatura. E o terceiro pressuposto, diretamente relacionado ao estágio, e vocês vão perceber por que ele aparece aqui como pressuposto, que é o nosso entendimento de que o estágio curricular supervisionado é uma atividade teórica, portanto, contrariando aquele velho ditado no curso de licenciatura que diz que é na prática que nós vamos aprender, na prática do estágio que nós vamos aprender a prática. O estágio não é o momento da prática, ele é atividade teórica, instrumentalizadora da praxis do futuro professor, do estudante de licenciatura enquanto um futuro professor. Estão aí anunciados também os meus referenciais. Portanto, esse professor, como profissional crítico reflexivo e pesquisador de sua praxis e da praxis educativa nos contextos escolares, nós entendemos que é o professor que considera o ato docente situado nos contextos escolares, portanto, que tem como referência o que inclui, o que envolve, o que interfere, o que problematiza, o que dinamiza, o que impede a realização do ato docente nos contextos escolares, não é? Para isso, ele tem que ter um amplo e sólido conhecimentos teóricos dos contextos sociais, econômicos, culturais, de diversidade que estão presentes no contexto social e político que envolve o ensino. Portanto, o ensino, a sua atividade precípua, ele só terá resultado significativo de emancipação humana se ele for trabalhado nesse complexo desses contextos nos quais ele se realiza. Um professor que tem conhecimento sobre as realidades diferentes onde vivem os seus alunos, que tem conhecimentos da educação e da pedagogia, em conexão com essa praxis pedagógica docente, para quê? Para que ele possa analisar, compreender, criar procedimentos de ensino que assegurem as aprendizagens. Veja que aqui nós temos a relação teoria-prática, pesquisa juntas, não é? Com vistas a essa sua atividade que é de assegurar as aprendizagens. O professor
que seja participante ativo da reinvenção das práticas das escolas. Portanto, que não faça um estágio em que ele vai lá e denuncia o que existe na escola e não é colocado em condição de propor, e na sua atividade mesmo de reinvenção das práticas escolares. Para isso, ele precisa ter uma sólida formação teórica para compreender essas realidades em que ele atua ou atuará, para propor coletivamente caminhos que assegurem essas aprendizagens e os desenvolvimentos dos alunos, e que tenha também o desenvolvimento da sensibilidade social e humana, ou seja, compromisso com a superação das desigualdades educacionais. Então, esse professor precisa de um curso de licenciatura da melhor qualidade, que inclua todos esses elementos na perspectiva de formação desse futuro professor. Portanto, nós já estamos aqui nos contrapondo à desvalorização que socialmente é colocada para a licenciatura e para os professores. Evidentemente que um profissional com estas características, e o professor precisa ter um estatuto profissional que tenha um quadro de carreira, ingresso por concurso, permanência, desenvolvimento profissional, que lhe permita dedicar-se a uma escola, ao conjunto dos professores a uma escola, e a valorização do trabalho coletivo. Vejamos agora, na contramão desta perspectiva que nós defendemos, o que os financistas defendem, não é? Essa concepção com a qual nós trabalhamos, ela se contrapõe aos financistas privatistas, porque para eles o professor é um técnico executor prático que não precisa de teoria. Na verdade, ele vai ter que apenas aplicar o próprio material que esses financistas elaboram e que são os currículos que eles colocam nacionalmente, qualquer que seja o lugar em que a faculdade está situada, é o mesmo projeto pedagógico, o mesmo projeto curricular, e aí os professores só têm que executar. Aliás, ilustra esse fato uma iniciativa da Fundação Lehman, da Google e da editora Civita, Vitor Civita. Os três juntos, vocês já devem ter conhecimento disso, se não tiveram, logo isso vai chegar. Eles se uniram, olha bem, uma empresa de editoria, uma fundação financista e o Google, para definir os planejamentos dos professores pelo celular. E os professores poderão acessar em qualquer lugar do Brasil, né? Vocês já viram isso? Já viram isso acontecer? Não é? Está lá o plano, ele só tem que executar. Ele não tem nem que pensar o que ele vai elaborar, quem são os alunos, que realidade ele está. Não, já vem tudo pronto. Ele executa, simplesmente, não é? Portanto, esse profissional é precário, contratado por tempo determinado e descartável. Ou seja, antes desse coiso assumir e dizer que vai acabar com o Ministério do Trabalho, o trabalho de docente já está transformado para um trabalho precário, por tempo determinado. Ele recebe pelas aulas que ele dá só, né? Estou falando professor, junto com uma série de outros trabalhadores brasileiros, mas o nosso assunto aqui é com os professores. Bem, vamos ver, não é? Essa concepção, ela predomina no setor privatista, mercadológico, que domina a formação presencial e de EAD no Brasil. Esse dado é 2015, já aumentou para 2018, não tem ainda o dado do INEP, mas era em torno de 68% das matrículas nas licenciaturas na mão desse setor privatista. Então, eles cobram menos do que as
privadas não privatistas, nas privadas comunitárias, católicas, de outras religiões, enfim, estão dominando. Portanto, já há algum tempo, os professores que estão atuando nas escolas, há pesquisas mostrando que a grande maioria deles já é egresso dessa formação precária. Então, eu estou falando aqui com 3 universidades que têm na licenciatura um valor, não é? E nós temos como competidores esse cenário, não é? E aqui também, esses privatistas, eles se inserem nos conselhos estaduais de educação, como, por exemplo, no estado de São Paulo, a maioria deles é do setor privatista, em que eles atacam e atingem diretamente as universidades públicas de ensino e pesquisa. Uma prática que eles vêm praticando, por exemplo, em relação às 3 universidades estaduais paulistas, a USP, a Unicamp e a Unesp, elas respondem para o Conselho Estadual de Educação. Então, o Conselho Estadual de São Paulo, de Educação de São Paulo, desde há 2 anos atrás, para revalidar e reconhecer os cursos, que é com eles que nós temos que ter essa interação, eles estão indo nos nossos programas e obrigando os cursos a retirarem determinados conteúdos das suas disciplinas, determinados autores que eles estão dizendo que são ideológicos. Tira isso aqui, Selma Garrido Pimenta, é ideologia, né? Então, vocês vejam que a escola sem partido, ela já está, independente da lei ser aprovada ou não, né? Agora ela está adentrando fortemente a educação básica, mas o Conselho Estadual de Educação de São Paulo já pratica isso com as nossas universidades, né? É duro, né? É de chorar, de chorar. Mas a gente não entrega e a gente vai encontrando formas de romper isso, né? Vamos ver como. Excesso de teoria, eles dizem, para todos os cursos, não é só para a licenciatura. Para os cursos de física, de história, de filosofia, de matemática, e incluindo as licenciaturas, pedagogia, tudo isso. Bem, grandes brigas tivemos, inclusive algumas dessas pessoas que fazem parte desse conselho foram professoras na USP, né? No meu departamento até. Então, jogo duro. Bom, vamos falar então para nós, no espaço que nós temos de autonomia, como que nós podemos, sem dúvida, melhorar os nossos cursos, não é? Das licenciaturas, o seu currículo, enfim. Veja que eu estou colocando melhorar o que já é bom, porque nós temos que defender com unhas e dentes a licenciatura. A licenciatura é um curso de categoria, tanto quanto qualquer outro curso das universidades. Já estou aqui admitindo a disputa que às vezes tem no âmbito nosso, mesmo da universidade, contra essa desvalorização da licenciatura, em decorrência da desvalorização do profissional professor, né? Todos vocês já, de alguma forma, trabalham com essa perspectiva, não é? A licenciatura ela tem que trabalhar superando essa fragmentação e desarticulação interna entre esses 2 blocos de conhecimento. Os conhecimentos das disciplinas específicas e os conhecimentos pedagógicos, não é? Então, eu sou pedagoga, formada em pedagogia. Vários colegas que trabalham na licenciatura são formados nas áreas específicas. Muitos, a gente tem uma conversa, muitos nós estamos apartados, seja por nossa responsabilidade ou deles, seja pela nossa história, que fomos formados em disciplinas separadas, né, com base nos princípios da modernidade, enfim. Mas aqui nós temos que buscar um equilíbrio, porque a pedagogia e a didática são saberes fundamentais para a atividade docente, para essa atividade docente como praxis.
E aí, nesse contexto, também superar essa ainda pecha que é colocada para o estágio, de que ele seria a prática. Felizmente, esse ponto, acho que de alguns anos para cá, não é, Edileuza? Nas nossas universidades, nos nossos eventos, a gente tem acompanhado experiências de superação, tanto do primeiro problema quanto desse segundo, porque os estágios começam mais cedo, porque começou a ficar muito claro para os professores da licenciatura, assim como para os alunos da licenciatura, que nós temos que ter a escola básica pública como ponto de referência da nossa formação. Então, é um diálogo entre a teoria e a prática na formação. É uma busca de unidade, teoria e prática na formação. E o estágio é o momento ideal. Aliás, vou tirar a palavra momento aqui, porque mais para frente vocês vão perceber, porque eu vou dizer assim, o estágio, ele não é um momento, ele é o eixo central do curso de licenciatura. Chego lá, né? Alguns problemas que também conhecemos, não é? Que vêm com a desvalorização social da profissão docente, em decorrência a desvalorização dos cursos nas instituições de ensino superior. A minha atividade, agora eu estou aposentada, até 3 anos atrás, era didática no curso de licenciatura, na USP, que os alunos de todas as áreas estão juntos nessa disciplina e em algumas outras. E aí, está lá o aluno que está cursando a física, porque lá a gente conseguiu também fazer um programa que a licenciatura não fica só na Faculdade de Educação, ela já começa lá nos institutos específicos, né? Isso tem dado resultados bastante interessantes. Mas chega o aluno da física e eu pergunto por que ele vem fazer a licenciatura, ele diz porque é uma oportunidade que eu tenho de talvez ter trabalho, talvez ter emprego. Talvez, né? Já está bem, talvez, né? Porque como físico vai ser muito difícil. Mas eu sou uma decepção para os meus pais, porque eles dizem, como? Nós investimos dinheiro para você estudar no melhor colégio, fez o vestibular super difícil, não sei quem, entrou na USP e vai ser professor. Acho que isso ilustra bem esse problema de conhecimento nosso, né? A redução do trabalho docente é uma concepção tecnicista, que às vezes ainda a gente tem nos nossos cursos, não é? Uma formação reduzida ao conhecimento específico, com disciplinas separadas em 2 blocos, não é? Professores distantes dos saberes educacionais, pedagógicos e didáticos. Muitas vezes, os professores das disciplinas específicas na licenciatura não têm como objeto do seu estudo, da sua pesquisa, a docência, a formação de professores, a escola básica, não é? Alguns até chegam a dizer, eu estou aqui, não é para formar professor, então o que você está fazendo aqui? Né? Professor não é da minha área de pesquisa, então você que está no lugar errado, porque aqui é lugar de pesquisar sobre educação escolar. Né? Uma ausência, ou às vezes uma abordagem formal, burocrática, das didáticas específicas. A didática, por sua vez, às vezes sendo transfigurada em outras disciplinas, como currículo ou avaliação. Não é? Acabamos de ter o ENDIP, e teve lá vários simpósios em que a gente colocou muito isso, buscando o quanto que a didática evoluiu conceitualmente, na sua compreensão política da realidade, como que ela tem apontado perspectivas interessantes da formação, e aí, de repente, a gente vai vendo aqui, acolá, uma desvalorização da didática, essa didática crítica, e agora ela certamente vai ser valorizada nesses conglomerados como a didática tecnicista. Ou seja, a gente volta para antes da didática fundamental, que vocês se lembram, nos anos 80, não é? Que conseguimos, de lá para cá, crescer. Não é?
Ainda alguns probleminhas, né? Também os estágios, às vezes burocráticos ou técnicos apenas, distantes das escolas, da realidade. A licenciatura e os seus docentes, muitas vezes longe das demandas educacionais das escolas públicas. A ausência da pesquisa na formação. Aliás, esse é um problema que está presente não só na licenciatura, mas nos cursos de graduação de modo geral. A Edileuza leu aí no meu currículo que eu fui pró-reitora de graduação na USP durante 4 anos, e aí a pesquisa é só na pós-graduação. Quem falou que a pesquisa... Quem falou? Qual é o conceito de ensino? O ensino com e como pesquisa é o que forma a capacidade de pensar. Como é que a gente abre mão na graduação da pesquisa? O que é isso? Né? E na licenciatura, em decorrência, também a ausência da pesquisa. Mas vamos lá. Propostas. Então, aqui também vocês já estão acompanhando, realizando, porque tudo isso que eu trago nessa síntese, nessa sistematização, vem das minhas pesquisas, das pesquisas com colegas, de orientandos, de professores no país inteiro. Então, o que a gente tem tido a condição de fazer é de ir reunindo esse avanço do conhecimento. Então, isso não é da Selma Garrido Pimenta. A Selma só está sendo uma intelectual orgânica, articulando aqui as perspectivas, que tem muita coisa importante, com certeza, aqui entre vocês. Tudo bem? Posso ir? Bem, então vamos lá. Começo com uma frase que eu digo assim: é possível encantar na licenciatura. Encantar os alunos, né, na licenciatura. Isso decorre também de uma pesquisa que eu e Maria Isabel de Almeida, minha colega, fizemos com o nosso próprio curso de licenciatura, né? Desvelando os mitos da profissão, não é? Vamos conhecer essa profissão, vamos conhecer historicamente, vamos conhecer hoje, vamos conhecer os problemas, vamos ler, vamos buscar pesquisa, vamos fazer pesquisa. E vamos percebendo que esses mitos que estão presentes precisam ser superados. Vamos analisar, compreender a realidade da escola na sociedade contemporânea e nos seus desafios. Ao invés de ficarmos dizendo que a escola é ruim, é precária, ao invés de ficarmos acusando os alunos que não aprendem, que terminam o curso sem aprender, vamos compreender, analisar essa realidade. Tomando essa realidade das escolas públicas, olha lá, como ponto de partida e como ponto de chegada na licenciatura. Portanto, no primeiro ano, a diretriz essa de 2015, ela fala a partir do segundo semestre, segundo ano, qualquer coisa assim. Eu radicalizo, eu digo, no primeiro ano, entrou na licenciatura, vamos começar conhecendo. E a gente conhece de diferentes maneiras, diretamente e também com as pesquisas, o que já foi produzido, enfim. Vamos conhecer a realidade, onde você será um futuro professor, não é? Por isso que eu coloco dessa maneira. E tem dado certo, né? Vamos lá, olha alguns passos aí, né? Vamos articular os conhecimentos pedagógicos didáticos, e os conhecimentos específicos. Nós não somos inimigos. Nós tivemos a nossa formação em disciplinas separadas, mas nós não precisamos ficar eternamente nisso. Nós temos condição de superar, principalmente depois que nós crescemos na pesquisa, como aconteceu na educação brasileira, não é? A partir dos anos 70, principalmente, não é? Vamos promover, no âmbito do nosso currículo, do curso, rupturas e ressignificações
cognitivas e existenciais nos nossos alunos. Então, vamos trazer a discussão da questão política do exercício da docência. Vamos trazer autores que nos ajudam a isso. Vamos trazer Paulo Freire e outros que abrem a nossa perspectiva, mostrando que ser professor é uma forma que eu tenho de mudar o mundo, de me inserir na realidade e transformá-la. Então, rupturas cognitivas, rupturas existenciais. Quando eu digo que o estágio teria que começar lá no início do primeiro ano, alguns colegas dizem assim, bem, mas se a gente for para a escola pública logo no primeiro dia, o que seja, eles já vão desistir. Eu digo, tá bom. Então, vamos ver se vão desistir ou não. Se vão desistir, ótimo, porque aí ele não quer. Ele já viu que ele não quer, então já fica fora. A nossa surpresa, em 4 anos, essa pesquisa, teve gente que desistiu, mas a maioria ficou. E descobriu o sentido da profissão na sua própria existência. Qual é o sentido e o significado que passou a ter para mim ser professor, né? Então, esse aluno da física, ele mostra, né, na sequência, como ele foi se transformando e adquirindo, né, na sua existência o sentido e o significado de ser professor, não é? Portanto, dessa profissão docente para si e na sociedade, e destacando a dimensão ético-política da docência, do ensinar e do aprender. Vamos lá para um currículo possível. Pelos problemas, vocês já percebem por onde que nós vamos caminhar. Formar professor crítico reflexivo, pesquisador de sua praxis e da praxis educativa nos contextos escolares. Esse é quase que assim o princípio do curso do projeto curricular, do projeto político-pedagógico da licenciatura. Juntos, professores das específicas e os das didáticas e pedagogia. Valorizar o trabalho docente coletivo no âmbito da universidade e no âmbito das atividades com os estudantes. A formação ao longo do percurso da graduação, de preferência, ou seja, algumas universidades estão trazendo questões da licenciatura já na formação de graduação em letras, da graduação em história, da graduação em, enfim, todas as áreas, não é? Não ficar só restrita à Faculdade de Educação, ou só sob a responsabilidade da Faculdade de Educação. Portanto, eu estou falando aqui de um desenho de universidade do qual esta universidade onde nós estamos foi a pioneira, né? A Universidade de Brasília. O currículo com abordagem interdisciplinar, portanto, investir na formação cultural dos estudantes, futuros professores. Formação cultural que compreenda e que tenha participação e nas manifestações todas da cultura na sociedade, não é? Para que nós tenhamos essa cabeça aberta, de pensar aberto e não criar ou se submeter aos pré-conceitos, não é? O objeto da formação na licenciatura é saberes, valores e práticas. Sobre o quê? Docência, sistemas de ensino, escolas, instituições correlatas. O trabalho do professor não se resume à sala de aula. Então, mesmo que ele esteja atuando na sala de aula, ele está nesse contexto que interfere no que ele faz na sala de aula. Então, esta é uma formação ampliada, que nós chamamos de pedagógica, não é? Com foco na escola pública. Ensino com e como pesquisa, não é? E aí, esse currículo possível com os estágios supervisionados como praxis,
já na licenciatura, portanto, é a unidade de teoria e prática já na licenciatura, na formação deles, não é? E aí, por que e como estou colocando aqui o centro, o foco na escola pública, não é? Vamos lá ver. Detalhe um pouquinho agora sobre estágio, tenho mais 5 minutos, e vamos ver. Algumas propostas, não é? Tornar o estágio eixo articulador de todo o curso, desde o primeiro semestre. Considerar a unidade de teoria e prática, a praxis, em todo o curso, ela não é disciplinas teóricas, disciplinas práticas. Ela é teoria e prática ao mesmo tempo, porque as disciplinas são teóricas e práticas ao mesmo tempo, ok? Considerar a escola pública como foco para a realização dos estágios curriculares, e que sejam concedidas bolsas para todos os alunos das licenciaturas fazerem os estágios em escolas públicas. Isso aqui eu estou provocando e estou me contrapondo a esses programinhas de governo que duram um período e que fazem a prática da competitividade dentro da sala de aula de licenciatura, porque 5 vai ter bolsa do PIBID e os 25 restantes não têm bolsa nenhuma, não é? Então, nós estamos reproduzindo com um programa que lá internamente ele mostra o seu valor, né, porque ele aproxima, etc. Só que isso tem que ser para todos. Não pode criar situação de desigualdade que existe na sociedade dentro das nossas turmas de licenciatura. E aí, né, faço também essa proposta. Temos 400 horas de estágio e 400 horas de prática como componente curricular. Soma tudo isso e vira tudo estágio e que isso comece e percorra todo o curso. Para quê? Precisou denominar de outra coisa. Daqui a pouco desaparece a tal da prática como componente curricular, né? O estágio está mais difícil de tirar, porque ele é mais antigo no currículo, etc. e tal, mas vamos juntar. Essa semana participei de uma banca de uma menina de licenciatura em Educação Física na USP, e aí eu babei de contente, porque ela começou estudando na licenciatura de Educação Física, inclusive, porque o tema dela era essa separação, e ela foi chegando a uma proposta. Falei, gente, eu tirei o chapéu, né? Falei, olha que beleza, né? Se a gente assumir esse compromisso com essa praxis formativa, não é? E por quê, não é? Por que nós estamos defendendo esses pressupostos, todos esses aspectos? Porque para que a universidade e a escola pública sejam parceiras, portanto, projeto conjunto, na formação inicial dos alunos da licenciatura e formação contínua dos professores das escolas e dos professores da universidade. Nós, docentes, que na nossa trajetória não nos aproximamos da escola, é uma excelente oportunidade de a gente ter uma formação contínua, conhecendo essa realidade, fazendo pesquisa, enfim. Para que o estágio se realize, portanto, como e com pesquisa da realidade. Para evitar, ou talvez aqui sendo um pouco mais modesta, para dificultar essa concepção tecnicista dos conglomerados, não é? E por que na escola pública? Talvez não precise justificar muito, mas trago aqui alguns números, não é? Ainda, o total de matrículas na escola pública, educação básica, né? No Brasil, é em torno desse número aí, esse número semelhante, próximo a 50 milhões das crianças e jovens estão nas escolas públicas, estão matriculados na escola básica. Desse conjunto, 82%, portanto, a grande maioria, está nas escolas públicas de educação básica. E 18%, né, pelo censo de 2009. Esse número ele vai se modificar em breve, porque os conglomerados financistas, o investimento deles
desde os anos 90 e fortemente nos últimos anos, foi no ensino superior. E agora eles estão adentrando e comprando as escolas particulares de educação básica. Então, nós já temos esse processo em curso, né? O total de estabelecimentos de educação básica, da creche ao ensino médio, não é? 79% ainda de escola pública. Então, é para esse universo que nós temos que formar os nossos futuros professores. A gente tem que ter isso como referência, né? Bom, um pouco mais sobre estágio, eu vou falar bem pouquinho, para que a gente possa conversar um pouco também, não é? Os estágios supervisionados como praxis na formação de professores, não é? O estágio como eixo articulador da formação, como pesquisa, supera a dicotomia teoria e prática e contribui para uma formação de melhor qualidade dos professores e dos pedagogos, quando são licenciatura em pedagogia. O estágio, só vou explorar umas 3 pranchas, em que eu vou aqui colocando o que está muito nos meus livros aí, que o estágio é um campo de conhecimento. Portanto, eu vou mostrando que o estágio, contra aquela perspectiva de que o estágio era prática, né? Porque ele se produz na interação entre os cursos de formação e o campo social no qual se desenvolvem as práticas educativas. Então, o estágio é o conhecimento disso, ele é um campo de conhecimento. Por isso é que ele pode se constituir em atividade de pesquisa, né, e não ficar reduzido à técnica burocrática, né? Ele envolve, portanto, olha lá, junto com os professores da licenciatura e das escolas, estudos, análise, problematização, reflexão, proposição de soluções para o ensinar e o aprender aonde eles ocorrem. Aqui está todo o movimento da pesquisa, vocês estão percebendo, né? O estágio compreende a reflexão sobre as práticas pedagógicas, sobre o trabalho docente e as práticas institucionais, situadas em contextos sociais, histórico-culturais. O estágio, poderíamos dizer, se justifica quando nós lembramos que os problemas encontrados nas escolas são janelas abertas para quê? Para reflexão, pesquisa, porque é a partir daí que a gente pode propor superação dos problemas, não é isso? Então, o estágio é um campo de conhecimento, não é? E, como se tudo isso não bastasse, inúmeros trabalhos e pesquisas têm mostrado que o estágio curricular desenvolve aspectos indispensáveis à construção do profissional docente. Ninguém nasceu professor e ninguém nasceu para ser professor. A profissão, como todas as outras, ela é construída socialmente, não é? Então, aí vem todos esses 3 grandes tópicos, não é? Do desenvolvimento da concepção do profissional docente, que é a identidade, os saberes e as posturas, portanto, a posição existencial que nós temos em cada profissão que a gente tem, né? Bem, eu vou parar por aqui, vou só chegar lá por lá, né? E vou só dizer assim, lá no finalzinho, né? Aqui eu vou meio que detalhando isso tudo que eu fui apresentando, não é? E chego aqui na minha última para dizer que essa é a nossa aposta a partir dos compromissos, das pesquisas e das experiências no Brasil, no nosso país, né? Claro que sempre em interlocução com outros países, enfim, mas nós temos aqui uma produção muito rica nessa área, não é? Essa é a nossa aposta na licenciatura. Tomar o ato docente que se realiza no contexto das escolas públicas como ponto de partida e ponto de chegada dos cursos de licenciatura.
com isso, nós estaremos dando um passo significativo para a melhoria do curso, para uma ressignificação do curso na formação desse profissional, que com certeza estarão em condições de procederem a ressignificações no modo de ensinar e do aprender nas escolas públicas do nosso país. Então, é essa a minha contribuição por hoje. Ok? Vamos agradecer a fala, né, da contribuição importante para o debate dessa tarde, da professora Selma Garrido Pimenta. Ao mesmo tempo, uma fala de resistência, não é, mostrando, desenhando aí o cenário, a conjuntura política, educacional que nós estamos vivendo e que, com certeza, reverberará na formação dos profissionais da educação, dos professores. E a fala da professora Selma também, ela é muito oportuna para o momento que nós estamos vivendo, de publicação de uma diretriz curricular nacional para o ensino médio, inclusive no bojo da reforma do ensino médio, que traz aí a possibilidade de 40% da carga horária de 1.800 horas à distância, né? Então, esse aí já é um tema para um outro debate, que talvez possa surgir aqui também, que poderá influenciar, né, interferir tanto na carreira quanto na própria sobrevivência desses profissionais, no sentido de que isso pode vir a gerar, inclusive, demissões, como já tem anunciado o Sindicato das Escolas Públicas de São Paulo, né? Ao mesmo tempo, a BNCC sugerindo aí, daqui a pouco, também uma BNCC para a formação dos professores, né, uma base, em contraposição aos movimentos de discussões da ANFOP, da ANPED, ENDIP, acerca do que nós entendemos e defendemos acerca da formação dos professores. Então, são muitas questões que a professora Selma traz para esta mesa, e eu tenho certeza que elas serão agora ampliadas à luz dos debates, das questões, das observações que vocês têm acerca do tema. Então, nós faremos um bloco de 3 ou 4, né? Vamos ver quantos nós temos aí, questões, e em seguida a professora Selma responde. Temos um microfone que está... São 2 microfones, né, dos 2 lados, e quem tiver questões podem, então, se dirigir a eles. Okay. Enquanto vocês vêm para o microfone, quero pegar da fala da professora Edileuza a resistência. A resistência, ela tem que ser feita mesmo, porque sabe por quê? Porque nós estamos aqui. Então, eu já tenho minha idade avançada em relação aos mais jovens, vivi a ditadura militar e, claro, que dá uma profunda tristeza, nós estamos vivendo essa situação, mas eu tenho dito para os mais jovens que existe uma pequena diferença, é que aqui os professores permanecem, eles não foram nem matados e nem exilados, ok? Então, o nosso espaço de resistência está garantido. A nossa energia está aqui, né? Ok? Então, por aí. Já temos. Bem, boa tarde. Sou o Marcos, da Federal do Tocantins. É um prazer, mais uma vez, ouvir a sua fala, professora. Obrigada. E no ENDIP, em 2016, a senhora trouxe esse ponto positivo de fala também. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua capacidade crítica de ver o problema, né, ver a figura, mas também ver o fundo, ver o encantamento ao longo, que eu acho que isso é um dom seu, e falasse um pouquinho sobre isso. E a pergunta é sobre a questão do estágio em licenciatura e estágio em bacharelado. Me parece, que eu tenho percebido, que é uma tentativa de aplicar o estágio que é do bacharelado, o estilo de estágio do bacharelado, nas formações em licenciatura. Então, parece que a gente está querendo enfiar ali, né, um círculo dentro de um quadrado, alguma coisa assim, que um molde não é para a licenciatura, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Ok, obrigada. Marcos, né? Marcos. Ok. Deixa eu ver, tem outra pessoa que já está no microfone ou ainda não? Tem?
Boa tarde, professora. Fique Meu em pé. nome é Alda, Alda? sou doutoranda. E queria que a senhora falasse um pouco sobre a residência pedagógica. Tá. Ok. Então, Mais alguém? Enquanto vem mais alguém, eu já vou falando aqui para o Marcos. Tem mais alguém? Só mais uma, então. Mais uma aqui, peraí. Residência pedagógica. Residência pedagógica. Sobre o estágio no bacharelado e licenciatura. Ok. E a primeira questão ali, ok, pode falar. Tá. Fique em pé para todo mundo ver você, não só eu, e a Edileuza aqui. Boa tarde a todos. Quero parabenizar mais uma vez pela mesa, pela organização do evento, que é sempre tão trabalhoso. Eu sou Maria Simone, sou professora da Universidade Federal de Uberlândia, professora de estágio. E aí, professora Selma, acho que a minha conversa, a minha questão vai um pouco nesse momento que nós estamos vivendo de crise, de incertezas e certezas. E aí a minha questão é muito pontual. Como pensar todo esses conteúdos, esses conhecimentos, essa produção, no sentido de resistir de fato, para que a gente consiga, de fato, sobreviver e encantar futuros professores num contexto de total desmonte. E a outra questão, ela vai, num dos primeiros slides que a senhora projetou ali, quando traz a diretriz de 2015, e aí a senhora usa uma expressão como uma ênfase na prática. E aí, assim, eu gostaria de ouvir um pouco mais, porque eu tive a oportunidade de participar de um dos encontros aqui em Brasília, no Conselho Nacional de Educação, antes da destituição daquela comissão. E enquanto nós, das universidades públicas, fomos para o diálogo para tentar entender como poderíamos pensar essa formação na perspectiva da diretriz, as instituições privadas que ali estavam, a grande questão era, vamos levantar, vamos reduzir isso aí, porque senão a gente não sobrevive. Então, acho que precisávamos conversar um pouco mais. Okay. Então, a primeira questão do bacharelado, não é? Sim. Então, Marcos e todos, não é? O bacharelado e a licenciatura, eles têm essa tradição que os marca fortemente, não é? Eles foram criados com essa cisão, com essa separação e com essa desigualdade de importância, não é? Muito associado à desimportância do professor na sociedade em geral. Então, a gente percebe que os colegas das áreas específicas resistem em relação à questão pedagógica, resistem em relação à questão da formação de professores. E aí, eu diria que, nesses últimos 30 anos, eu vou dizer, a gente, no Brasil, avançou bastante contra essa perspectiva. Hoje, esse evento, o ENDIP, por exemplo, é de didática e práticas de ensino, que é a busca da conversa, do trabalhar junto, não é? Com essa compreensão de que nós não somos subalternos, porque somos da licenciatura, e, portanto, os demais não são supra nós, né? Então, isso a gente está resistindo, está quebrando. À medida em que a gente vai propondo projetos, e como que isso vem acontecendo, da minha experiência, né? Quando você tem 3, 4 professores, sei lá, na licenciatura, de áreas específicas e de áreas pedagógicas, que se juntam e fazem uma proposta, por exemplo, de um projeto com os alunos, de conhecer determinadas coisas na escola, sei lá. Então, faz junto o projeto e vai junto para a escola, e volta junto, e analisa junto, né? Eu vi recentemente uma faculdade particular, que é de um grupo religioso,
católico ali, no caso, mas poderia ser outro, em que eles têm, as condições de trabalho deles são bastante precárias, porque eles não têm período integral. No entanto, eles acharam inúmeras possibilidades no currículo, no projeto de currículo deles, em que eles fazem esse trabalho conjunto. Se não dá para ir todo mundo junto, vai um ou dois. Na volta, discute juntos. E aí, quando você traz as questões que vieram pelos alunos, e com eles, não é? Às vezes os professores da escola também são convidados a participar e às vezes vêm, a gente vai percebendo que os problemas que eles trazem não se encerram em um único olhar disciplinar. Por quê? Porque a realidade e o mundo não é disciplinar. Isso foi uma invenção que nós humanos fizemos, não é? De organizar essas gavetas. E aí, isso ficou tão forte, e é tanto o espaço de poder de cada um, que cada um se agarra na sua disciplina com medo de perder o seu prestígio, não é? Então, nós não estamos lutando, eu com o professor de matemática, nós estamos lutando contra um paradigma que foi muito pesado na nossa formação, não é? E que foi muito fortalecido na sociedade, porque até agora era a pesquisa e o pesquisador, o que publica e tal, é o que recebe mais do que o docente que não publica, né? Isso está traduzido nessa anomalia que virou de contar aí quantas publicações você tem que publicar, mas não é nessa loucura que está, né? Então, eu estou dizendo para você, Marcos, que não é simples, mas que é possível. E é possível na medida que você tem 2, 3. Porque a gente tende a pensar o coletivo como o todo dos professores. Não. Se tem 2, já começa a ser coletivo, né? Se tem 2 que tem uma proposta que vai além dos 2, já é um coletivo. Aí junta mais 1, 3, junta aluno, etc, etc, né? E vai por aí, né? Eu volto à sua primeira questão daqui a pouquinho. A residência pedagógica é uma boa ideia, assim como o PIBID é uma boa ideia. O problema é eles serem programas. E vejam que neste governo entrou aí a residência pedagógica, não com este sentido dessa formação do conjunto dos alunos. Ela entrou, sabe como que ela está sendo praticada em vários lugares? Colocando os alunos estagiários como mão de obra barata para as escolas particulares. Então, olha a deturpação, né? A deturpação total que e além de ser proibido legalmente. Veja o título aqui que eu fui colocando, é o estágio curricular. É diferente do estágio profissional, que é outra coisa, né? Mas nessa sanha privatista, você vai vendo que essa residência pedagógica está sendo assim vista como uma maravilha, porque a universidade vai estar formando mão de obra para esses meninos que vão assumir a classe de educação infantil, por exemplo, no caso da pedagogia, durante 3 meses, então agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses, aí ele é dispensado e não tem férias, não tem nada, não tem nem pensar, ele nem existe. Talvez ele possa ser chamado lá na frente, né? Então, a deturpação, a mesma coisa em relação ao PIBID, os professores que se inseriram na experiência do PIBID ficam muito bravos quando me ouvem dizer contra o PIBID. Não é contra o PIBID, é contra essa utilização do PIBID, porque o PIBID é o quê? É um programa de iniciação à docência.
que pode ter o nome PIBID, pode ser residência pedagógica, a mesma coisa, né? Então, a minha questão é de isso ser, entrar nessa lógica da competitividade, de criar desigualdade dentro do curso, não é? Eu fui testemunha de ver aluno que está no PIBID que olha assim para o aluno que não está no PIBID, né? Então, não é isso, né? Então, ideia pedagógica, as boas ideias pedagógicas, muitas e muitas vezes elas são, como eu digo, apropriadas indebitamente. Ou seja, elas são roubadas. Vejo outro exemplo disso, foi o conceito de professor reflexivo, né, que foi apropriado indebitamente e transformado numa técnica, né? Quer dizer, esvazia de sentido e significado a ideia pedagógica, né? E como quem faz isso não é de fora da área, portanto conhece, aí, né, vira isso que a gente está vivendo, tá certo? Por isso que permanece a tendência do estágio que é feito no laboratório ser entendido que é esse que o futuro professor de química vai fazer. É ensinar química na escola, que vai precisar de laboratório também, mas é diferente do estágio da química, né? Então, essas questões que a gente já tem respostas para isso, não é? E que, claro, vai ficando mais difícil porque nós estamos num momento em que, como vocês veem, a prensa é avassaladora, né? Começou com ataque a quem? Aos professores das universidades, né? Em 64 foi a mesma coisa. Eu dizia aqui para Edileuza, foi isso. Ali foi mais explícito e menos claro, menos visível. Essa também é uma diferença, porque lá muita gente foi matada, mas ficou invisível para a sociedade. Para a grande sociedade ficou invisível. Ou foi exilada, enfim. Hoje está mais difícil deixar invisível pelo avanço aí das tais redes sociais, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Mas estamos aí, bem atentos, né, a isso tudo. E a outra questão, que era, qual mesmo que eu não fiz? Pensar... Como pensar nesses conteúdos, pensamentos, no sentido de resistir, sobreviver e cantar no contexto do discurso. Isso, né? Olha, a verdade encanta. A verdade nas relações encanta. Começar um curso de licenciatura inventando... Hoje já nem dá mais, né, para você dizer, não, vai ser professor, que bom, não sei o que, né? Porque eles já vêm com isso mais na realidade. Mas trazer junto para ampliar o conhecimento da verdade, é isso que encanta. Então, o aluno da universidade, do ensino superior, que passou por um curso de graduação, muitas vezes invisível, porque os cursos de graduação, às vezes, fazem isso, não é? O aluno passa invisível, né? Os professores até têm período integral, mas eles têm que publicar 300, não sei o que lá, né? Então ele vai para lá, vai fazer pesquisa, e aí os alunos, né, passam. Vamos modificar isso na licenciatura e com a profissão de professor. Não vamos dourar pílulas, mas vamos fazer com que eles se sintam respeitados, adultos, capazes, seres pensantes, propositivos, capazes de dialogar, de construir junto. Pequenas coisas, as coisas do seu programa, da sua disciplina.
é por aí que a gente vai encantar. Não é para dizer que ser professor é maravilhoso. Não, ao contrário. É mostrar a realidade. É olhar junto à realidade. Identificar as possibilidades, que a realidade não é chapada, uma coisa só. Por isso que aqui eu trago o conceito da praxis, de olhar a unidade teoria e prática, é que me permite reconhecer as contradições que existem na realidade, as brechas. E é por aí que a gente vai. E não vamos perder de vista que o nosso aluno de graduação é jovem, mesmo que ele tenha mais idade, mas ele é jovem. Não vamos perder de vista que eles não têm sido bem tratados na academia, em geral. A academia, o acolhimento, a formação, a inserção na academia, ela é tão precária, porque parece que o aluno passou no vestibular, está tudo resolvido. Então, eu tenho visto algumas universidades que têm feito, tem um espaço de trabalho de pedagogos nela, que é um espaço que chama de apoio acadêmico aos estudantes ingressantes. Eles foram provocados pelas cotas, pela entrada com apoio de bônus, etc. Mas aí eles foram percebendo que não são só os alunos cotistas que precisam de um apoio acadêmico para se inserir na universidade. São os ingressantes, inclusive para fazer com que um estudante que entra no curso de Direito, ele entra no curso de Direito, de uma universidade extremamente valorizada, de século, não sei o que lá, aí todo mundo já valoriza, que maravilha, entrou na universidade e tal, não sei o que, e aí parece que todo mundo lava as mãos e já está tudo resolvido. Muitas vezes esse aluno entrou com a ideia de que ele vai, já no primeiro ano, aprender como fazer trabalho nos grandes escritórios de advocacia. Estou usando aqui o direito, não por acaso, E aí ele não quer saber de aprender direito constitucional, direito dos trabalhadores, direito do cidadão. Não, ele quer aquilo, o direito comercial, que é onde a família já disse que é ali que ele tem que se formar, porque é ali que ele vai ganhar dinheiro. Não é isso? Então, o aluno da medicina que entra no primeiro ano, ele já quer ser especialista, já a partir do primeiro ano, daquela área da medicina que está dando mais dinheiro. Qual é hoje a que dá mais dinheiro? Estética, cirurgia plástica. Cirurgia plástica, cirurgia bariátrica e outros, Outros aí que a gente não sabe. Então, ele não quer assistir às aulas de anatomia. Pode uma coisa dessa? Não. Então, tem que fazer muita coisa dentro dos cursos de graduação para mudar essa compreensão desses estudantes de que fazer a universidade é se preparar para entrar no mercado de trabalho específico. É claro que ele vai ser preparado, porque ele vai sair muito bem formado, até vai ter mais condição para entrar em vários lugares. Mas ele tem que aprender o que é a profissão dele no mundo do trabalho, o que é muito diferente. O curso de física é o que mais reprova no Brasil.
O curso começa com 40 e leva, depois de 5, 6 anos, forma 4. E lá pelo meio formam alguns professores de física que não vão ser professores de física, né? E aí não tem professor de física na educação básica, né? Então, aí você pergunta para o aluno que está na física assim, qual é a finalidade da física na sociedade? Para que serve essa palavra? Para que serve a física? Né? Ele leva um susto, ele está no 4º ano de física, ele nunca pensou. E para que serve a física na vida das pessoas? Na sua. Qual o sentido da física? Ou do direito? Ou da medicina? Né? Então, tem muita coisa para fazer nesse curso de graduação, né? Eu tive uma experiência nessa minha universidade, né, porque eu estava na pró-reitoria, que um desses cursos, o dirigente veio lá brigar comigo, porque o conselho de graduação estava... Era o conselho de graduação, não era eu. Eu era só a presidente do conselho de graduação, que cada escola tem o seu membro, que é o presidente da graduação na sua unidade. Ele veio lá, porque então estava sendo exigido muito, aquela comissão de graduação da unidade dele estava perturbando, porque exigia não sei o quê, tudo coisa pedagógica, né? Estava querendo rever a distribuição da carga horária, porque alguns professores não queriam de jeito nenhum dar aula na graduação, não sei o que lá, né? Aí ele veio brigar comigo. E aí ele conclui assim, na verdade, professora, o aluno que entra nessa escola que eu dirijo, ele não precisa da graduação, porque ele já vem pronto, porque a seleção é tão grande, né, que ele já chegou aqui pronto, a gente não tem nada que fazer. Eu disse, que bom. Então, vamos colocar em pauta no próximo conselho de graduação que vamos fechar o seu curso de graduação, porque ele é inútil, né? Parou, me olhou. Selma, você é dura na queda, hein? Não é. Você achava que eu era o quê? Você está acostumado a olhar para a faculdade de educação como essas educadorinhas, né? Que falam essas coisas de humanização, não sei o quê. Quer dizer, eu não estou brigando com você pessoalmente, porque você e eu somos frutos dessa realidade que a gente está, né? Mas então... no limite é isso, fecha o curso, se o curso não serve para nada, né? Acaba. E não vai ter tanta despesa, vai distribuir a parcela que é da sua unidade, vai para outra, distribui para outra, né? E assim vai. Então, gente, é um pouco por aí que eu acho que eu chego na questão da resistência, né? Primeiro, nós somos seres pensantes. Nós somos seres pensantes. Não vamos esquecer disso, ok? E nós pensamos junto, no diálogo. O diálogo é não só o vis-a-vis, mas o diálogo é com o texto, com o programa, um programa que você assiste junto, que você conversa, que você discute, não é? Então, a situação que a gente está vivendo agora... Eu acho que ela mostra o quanto está fazendo falta o diálogo, porque eu nunca vi tanta briga familiar acontecer como agora. Inclusive na minha. Eu sou uma das mais velhas, os mais velhos que já morreram todos, né? E aí eu vou conversar com os meus sobrinhos... E aí não deu, eu falei, não, vamos parar aqui, porque senão nós não vamos nunca mais nos encontrar, porque eu não vou aguentar as besteiras que você está falando, assim que você não aguenta as que eu estou falando. Quer dizer, não tem diálogo. Vamos esperar. Quem sabe a gente recupera o laço afetivo entre nós, né, para começar a conversar, né? Mas eu acho que não é por acaso que nós chegamos nessa situação, né? Então, mais do que nunca, a gente tem sim que usar a nossa capacidade de pensar como forma de resistência. E vamos fazer resistência junto, porque aí fica mais forte. Mas não é porque faz junto que não pode fazer no miúdo, sozinho, às vezes, né?
Então, é por aí, quer dizer, é um encantamento com a vida. Nós estamos vivos. Eu digo que nessa loucura de pegar o Paulo Freire como vítima, né, como o Jesus Cristo que vai para a cruz, eu digo que bom que o Paulo Freire já morreu, porque eu ficaria muito triste se ele estivesse vivo e tendo que viver isso que nós estamos vivendo, né? E, ao mesmo tempo, às vezes eu sinto uma falta, né, de ter um Paulo Freire, de ter um Darcy Ribeiro, né, de ter um ser pensante que me puxa, que põe ideias, né, de ter um Boaventura Sousa Santos, de ter um intelectual que me coloca coisas que me... Peraí, estou viva, né? Estou viva, vamos deixar os nossos mortos queridos em paz e vamos fazer nós, né? Porque, nesse caso em particular, nós temos uma imensa colaboração que está aí nos livros, né? Vocês assistiram um filme, posso falar um pouquinho ainda? Um filme que se chama Fahrenheit 451. Fahrenheit 451. Faz tempo que passou, mas vocês procurem aí na internet que pode ser que ache. A história era de uma cidade em que os bombeiros funcionavam ao contrário. Eles eram bombeiros para colocar fogo nos livros, porque lá havia essa ideia de que tinha que acabar com os livros. E aí eles iam nas casas e punha fogo, queimava tudo. A sociedade, vou contar o fim do filme, o filme é maravilhoso, ela termina como idosos, velhos, alguns já caminhando para a tumba, né, deitados, ao lado de jovens, de crianças, falando os livros que eles leram. Então tinha o que era o Mark Twain, o velhinho que falava esse, o outro que falava não sei o que. Então, olha que coisa. Eu me arrepio quando eu lembro disso, de ver essa beleza de resistência, né? Então, acabou o livro, pois, igual teve um prefeito lá em São Paulo que foi lá fazer fogueira depois que a Irundina foi a prefeita, fez fogueira na praça, na Avenida Paulista, com o material que a Secretaria de Educação tinha produzido, né? Ainda não deu para acabar. Então, gente, vamos para frente, que atrás vem gente. Ok? Eu estou disposta para mais questões, mas a gente tem limite aqui, porque tem outra atividade que vai começar na sequência, né? Temos ainda alguma questão? Se talvez vocês possam... Quantas pessoas? Expressar. O microfone, Cristina. Cadê as meninas do microfone? Então, as pessoas que têm, podiam vir aqui à frente comigo, né? Nós temos... Quantas? 2 pessoas? Microfone... Mesmo que não dê para eu comentar, eu acho que é importante vocês falarem. Mais uma ali. Se você pode ir ali também à frente, para a gente agilizar. Aqui, ó, Lídia. Marina. Então, eu vou ouvir com todo carinho, Depois você. mas não necessariamente a gente vai comentar para não entrar no outro horário. Mas eu acho importante vocês manifestarem as inquietações. Quem tem aí o som? Então, fala por enquanto a gente resolve aqui, né? Damião, da Federal do Tocantins. Tocantins. Isso, mas eu sou de Belém. Belém. Para ficar registrado. E quando eu fiz pedagogia, nós discutíamos a nova LDB, que é de 96. Então, eu tenho 50 anos, eu não sou novinho, apesar de ser um inexperiente pesquisador. E estou aqui, professora, com alguns dos meus orientandos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu gostaria, igual jornalista, a senhora tem 1 minuto para responder, mas de fazer uma provocação desses últimos 20, 40 anos de Brasil. Porque o que é que a gente vê? Olhando para a senhora e pelo respeito que nós, profissionais da educação, temos pela senhora como sujeito epistêmica,
não é nem tanto como pessoa, que nós não somos íntimos. Eu conheço a sua produção, lhe vejo nos eventos, mas a senhora não me conhece, apesar de eu lhe conhecer muito. Assim como Vera Candô, Ilma Passos, Libânio, Ira Brzezinski, enfim, tantos outros professores que estão vivos. De Leusa e tantos que estão vivos, que, na minha perspectiva, é a segunda geração de educadores brasileiros. A senhora citou aí Darcy, Florestan, Anísio, enfim. Isso. Eu sou de uma quinta geração de professores brasileiros, formando outros professores. Sim. E nós viemos aí de vários movimentos, repensando a didática, 40 anos de ditadura, chegamos agora no retorno de um conservadorismo brasileiro, enfim. O que era que eu queria lhe provocar? O que é que a senhora tem pensado nesses últimos dias? Porque eu escrevi um texto para esse evento e amanhã eu vou apresentar aqui nessa mesa, praticamente 15 noites sem conseguir dormir do que é que eu escreveria, o que é que eu teria para contribuir num debate, num evento desse, depois de tanto tempo. Será que nós não conseguimos criar uma resistência enquanto grupo de educadores brasileiros? Será que esse é um movimento cíclico das sociedades ditas democráticas mais fechadas, que um momento tende ao progressismo ou ao progresso e depois tende ao conservadorismo? Ou nós, brasileiros, e a educação brasileira não foi capaz de realmente, nessa vivacidade, nessa vivência, principalmente de vocês, como segunda geração de educadores brasileiros, que fizéssemos com que nós chegássemos até aqui? Eu queria, assim, uma declaração daquilo que a senhora tem pensado sozinha, que não precisa compartilhar conosco aqui. Por que nós chegamos a esse estágio de educação e de sociedade para o lado conservador, e que nossos familiares como os seus, eu tenho um irmão que é um idiota cultural, que eu fico dizendo, meu Deus, aonde é que eu estava, o que foi que eu fiz? Né? Eu comecei querendo rasgar meu diploma de pedagogo, e aí a pessoa diz assim, é você e tal, olha, é realmente... Eu falei, você não está com essa sensação? Será que... Entende qual é a minha angústia? Obrigada. Obrigada, Damião. Tá. Professora, boa tarde. Boa tarde. Rosana, da Unimontes. Professora, já foi colocada aí como uma proposta a unificação das duas cargas horárias, prática e estágio, como estágio desde o início da formação. Agora, se tivesse um tempinho, eu queria que a senhora pontuasse uma análise da forma que ela está sendo colocada, que é a prática como componente, diluída no interior da maioria, posso dizer, das disciplinas do currículo. Porque o que me inquieta é essa dificuldade que a gente tem dessa compreensão de, como a senhora coloca, que disciplina, e eu concordo, são teóricos e prática ao mesmo tempo, desenvolvimento, mas eu identifico muitas dificuldades, principalmente conceituais desse entendimento, até porque no currículo fragmenta lá 54 teórica e 18 de prática. Acho que é uma outra fragmentação, professora. E a gente tem essa dificuldade e temos resistência de professores da área específica que entendeu isso como uma redução para ele discutir a teoria da disciplina dele. Então, a gente tem vivido isso. Eu falo de onde eu falo, né, que eu estou da universidade, nas nossas discussões. Isso tem me inquietado muito. Eu achei interessante ali as 800, quem sabe, né, professora, não seja um caminho. Tá, obrigada. Então, rapidinho, né? No possível de ser rapidinho e de... Como é o seu nome mesmo, colega do... Damião. Fabiano. Damião, a nossa sensação está muito próxima, né? Agora, eu só vou dizer um pouquinho diferente, que eu vou dizer assim, porque nós fomos muito compromissados e competentes, é que nós estamos aqui hoje, dizendo e trabalhando do jeito que estamos trabalhando.
Não foi responsabilidade nossa esse fracasso a que nós chegamos. Eu não puxei esse lado da minha fala, mas nós não somos uma ilha no mundo. O neoliberalismo é uma saga global. Então, ao lado daquelas grandes questões que eram boas, assim, nossa, hoje o mundo é global, você tem uma visão ampla, o outro também, não sei o quê. Junto com isso, como a sociedade, o que define a sociedade é o econômico, é a economia, é a finança, então veio tudo em nome desse Deus que é, no caso do neoliberalismo, a finança sem trabalho. Porque o liberalismo ele é construído, a base dele é com trabalho. No Brasil, nós tivemos um grande desenvolvimento industrial. Os industriais trabalhavam. Eles chegavam às 4 horas da manhã na empresa e saíam não sei que hora, não sei o quê. Acumularam, esse dinheiro foi distribuído, foram criando riqueza. Os seus herdeiros não precisam trabalhar. Tem um autor francês que chama Piketty, economista. Eu gosto muito de ler as coisas dele. De vez em quando sai aqui no Brasil, mas você pode achar na internet. E que ele explica isso tão bem, porque ele diz, o que nós estamos vivendo agora é a sociedade globalizada do não trabalho. E que veja o quanta gente ganhou dinheiro nessa eleição porque ficou todo o tempo no seu computador vendo o sobe e desce da Bolsa de Valores. Quanto dinheiro circulou? Porque não tem lógica. Por que o candidato não sei das quantas sobe na pesquisa, o dólar cai, na outra sobe? Tinha os especialistas nisso, que são os rentistas financistas. E isso entrou em grande parte da sociedade também, porque é essa que está sendo a forma de riqueza, não é o trabalho, certo? Nós somos da geração do trabalho, né? Agora, para onde que isso vai caminhar, eu não sei te dizer. Eu continuo com a convicção de que é o trabalho, que é pelo trabalho que a gente muda o mundo. Então, ao mesmo tempo que eu, no dia do resultado, se você quer chegar mais perto de mim, eu também chego mais perto de você e digo assim, eu estava com os meus filhos, amigos, meus netos, eu tenho um neto de 14 anos, uma neta de 8, eu não aguentei, eu chorei, eu não queria. Eu chorei. Aí, ao mesmo tempo, eu digo assim, peraí, onde é que eu estou mesmo? Quem são, né? Aonde que eu estou? Estou aqui. Então, vamos lá, né? Vamos conversar, vamos levar adiante esse projeto, como é que a gente faz, né? E tem quase metade do Brasil que veio junto, não é isso? Tem uma grande quantidade de pessoas em outros países que vieram junto conosco. Então, essa é também uma coisa interessante que eu até escutei hoje a professora Liliana comentando, me apresentou o colega de Sevilha, que está aqui, me apresentou a pessoa da Colômbia, e ela disse, olha, nós estamos querendo ampliar as relações com a América Latina. E eu tenho visto esse movimento em vários grupos, inclusive o nosso lá. Nós estamos lá com o Chile, não é com o Chile. O Chile é o laboratório do neoliberalismo, né? Mas tem resistência. Então, a gente está procurando também encontrar, né, os iguais, aí, os irmãos que possam ampliar essa nossa luta, porque é por aí. Então, eu
agradeço de você se abrir aqui com a sua angústia, porque eu também fiquei pensando, né? Até liguei para a Liliana, falei, Liliana, está tudo bem aí? Posso ir sem problema? Né? Você pode vir, está tudo bem. Ai, mas eu estava torcendo para ela falar que não, que eu não precisava vir, né? Que eu falei, porque aí eu fui sentar e fui ver. Deixa eu ver, então, o que eu vou aqui, né? Que cada vez arranja, rearranja, muda, acrescenta e tal. Onde que está a minha verdade? Eu preciso achar minha verdade para poder fazer essa fala, ou aqui em qualquer outro lugar. Qual é a verdade na qual eu me identifico, né? Senão, não precisa, só passa o livro para todo mundo ler, quem quiser, e acabou. Né? 15 dias, 15 noites, o que seja. Vai em frente, ô pedagogo Damião. Tá? E aqui, dá para dar uma palavrinha ainda? Estamos em cima, né? Não, ainda dá. Dá tempo, só, né? Espera aí, deixa eu arrumar minha cabeça de novo. Dá uma palavrinha-chave da tua fala. Ela está querendo falar um pouco sobre o estágio, a prática como componente curricular. Sim, tá. Disperso, ok. Então, nas diretrizes, né? Vamos lembrar que a diretriz anterior a essa, de 2015, a de 2002, ela era tecnicista, né? Estava bem na égide tecnicista das competências, e até quem era o presidente do conselho na época, uma pessoa que conhecia, enfim. E eu discuti isso, que tinha uma coisa lá que estava esquisita, além de toda a concepção que estava ali, que era essa deles terem inventado a prática como componente curricular. Bom, inventou isso, deu uma confusão nas escolas todas, nas faculdades, porque aí os das específicas dizem assim, isso aí é uma forma de reduzir a carga horária da minha disciplina, né? Aí o outro diz assim, não, isso aí é bobagem, você faz qualquer coisa, e diz que é prática, né? Enfim, vamos obedecer essa legislação, papapá. Entre parênteses, diretriz não é para ser obedecida, porque diretriz é, como o nome em português, claro, diz, é só diretriz, não é faça isso, tá? Não é ordem. Portanto, tem um espaço de autonomia que a gente usa pouco. Bom, aí discute, né? 13 anos, né? Com aquela diretriz, com aquela prática como componente curricular, né? E o estágio daquele jeito, arremedado e tal. Aí, o que aconteceu? Quando chegou a discussão dessa, a gente eu conversei com vários colegas da academia, né, que estavam aí ligados e tal. Eu disse, gente, não ponha de novo essa coisa aí, porque antes de fazer uma pesquisa para ver como que foram as soluções que as universidades, as instituições encontraram para colocar isso aí de novo. Porque, em si, a prática, ela não é má que tenha prática, que tenha... Agora, vamos diferenciar instrumentação de prática. São coisas diferentes. Vamos ver soluções que lugares encontraram boas, né? Por exemplo, e aqui de novo fazer referência à minha experiência, ela não foi 100% nessa direção do que eu vou dizer, mas na pró-reitoria de graduação também deu uma confusão essa escola. Discute como é que vai fazer, não sei o quê. Aí saímos lá com um caminho possível, que era, de primeiro, discutir entre nós qual era o conceito de prática, né? E ver que não era instrumentação. E segundo, de abrir espaço para a contratação de professores, de novos professores, que tivessem já esse era o requisito, uma experiência daquela área em escola. Aí, alguns conseguiram, outros não, porque aí dependia de como eles faziam o concurso, etc. E alguns deu muito certo.
porque foram esses professores que conseguiram tirar essa característica de que a prática era uma instrumentação técnica, né? Agora, a minha opção era de ter tirado. Tanto que, quando chegou agora, na de 2005, eu participei de uma mesa em que o presidente da comissão bicameral, né, estava também, e eu disse, olha, eu vou dizer para você publicamente o que eu já disse, mas foi uma grande besteira que vocês fizeram de não ter segurado isso, né? Eu sabia que tinha pressões, né? Mas no ato, para mim já ficou claro que era a pressão dos financistas, porque eles já estavam com essa coisa de que o curso, né, de que a prática era suficiente no caso da formação de professores, né? Bom, aí foi, né? E aí, uma outra tristeza também de ideias pedagógicas boas, o mestrado profissional em educação, em muitos lugares, em universidades boas, tradicionais, não sei o quê, está virando só prática. Está virando só prática, né? Então, mas não é para desistir. Não é? Estejamos nós ocupando o lugar que estivermos, nas estruturas, né? Na universidade, ser coordenador, ser professor, ser o que sempre tem, a gente tem um espaço de autonomia. A gente tem que engolir em seco, né? E ver, achar brecha, e você vai, vou por aqui, né? Ok? E vamos em frente. Nós temos que interromper o debate, não é? Ele não se esgota aqui, inesgotável, principalmente pelas inúmeras provocações feitas pela professora Selma. E quero dizer aqui, professora, em nome da Universidade de Brasília, Unimontes e a UFO também, não é? A Federal de Uberlândia, que foi um prazer, uma alegria tê-la conosco. Agradeço em nome dessas 3 instituições a sua presença hoje aqui à tarde. E quero te dizer também que nós não temos, não é, como a senhora mesma citou, hoje aqui a presença física de Paulo Freire, de Darcy Ribeiro e de tantos outros mestres intelectuais, né, como a senhora citou, fisicamente, porque eles são, na verdade, imortais, né? Suas ideias são imortais, e por mais que queiram nos tirá-las de nós, elas estão tão consolidadas nas nossas práticas, nas nossas formas de ver o mundo e a educação, que não vão conseguir nos tirar, não é? Mas eu quero também dizer que nós não temos hoje aqui as presenças físicas desses grandes mestres, mas nós temos a alegria, não é, o privilégio de tê-la, não é, também como uma dessas grandes mestras, grandes referências para todos nós que estudamos a educação, a pedagogia, o estágio, a formação de professores. Então, em nome da professora Liliane, coordenadora do evento, do professor Francisco Herrera, e também da Unimontes, da UFO, nós mais uma vez agradecemos e esperamos poder tê-la em outros momentos conosco. Quero, inclusive, aqui dizer a todos que a professora Selma está sempre no GT4 de didática, tanto na AMPED quanto no ENDIP, e convidar também os colegas, professores, estudantes, que também participem, não é, dos debates desse GT, que tem sempre, não é, contribuições muito importantes de professores que estão na educação básica, na educação superior, pesquisando, estudando e fazendo essa articulação da teoria com prática na perspectiva da praxis, entendendo a praxis sempre como possibilidade de transformação da realidade, e é isso que nos move hoje aqui, nesse evento, e cotidianamente nas nossas ações e na nossa forma de ser e estar no mundo, não é? Obrigada, professora, e eu vou deixar mais uns minutos para agradecimento. 2 coisinhas aqui. A primeira é que uma questão muito importante que está acontecendo são os movimentos de pedagogia universitária, de docência na universidade. A UFO é uma delas, uma das instituições que está trabalhando bastante intensamente isso. A questão que você colocava no início, eu acho que
trazer os professores da universidade para um espaço da pedagogia, de discussão da pedagogia universitária, tem sido muito interessante. Esse é um caminho bastante profícuo. E dizer que, se eu não tivesse vindo, se eu tivesse ficado chorando, eu ia perder a oportunidade de ouvir o Damião, vocês todos, e você falar o que vocês falaram, porque agora eu volto mais fortalecida para minha casa. Posso chegar para os meus netos, né? Muito obrigada, professora. Muito obrigada, obrigada pelo convite, né? Muito obrigada. Agradecemos imensamente a mediadora, a professora doutora Edileuza Fernandes Silva, e a conferencista, professora doutora Selma Garrido Pimenta, pelas suas ricas contribuições. Aos presentes, mais uma vez... Desculpa, a professora Edileuza me deu a honra de coordenar a mesa e deixou o seu marido recém-operado para estar aqui. Falei, pelo amor de Deus, vai correndo. Obrigada, Edileuza. Aos presentes, mais uma vez agradecemos, em nome da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e de toda a equipe da Inforpex, da 11ª Inforpex, Encontro Internacional de Professores,